O Fluminense perdeu o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. E agora, para não sair da competição ainda na fase de grupos, precisa fazer 3 gols contra o Bolívar amanhã à noite. 3 gols. Com um ataque que não finalizou nenhuma vez no jogo de ida. Isso não é pressão normal. Isso é uma situação que pode definir se o Fluminense vai continuar brigando na Libertadores, ou vai sair humilhado ainda na fase de grupos. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar vai mudar a forma como você vai assistir esse jogo amanhã. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vamos lá. O Fluminense enfrenta o Bolívar amanhã, terça-feira, às 19 horas no Maracanã. É um jogo da fase de grupos da Libertadores da América. No jogo de ida, disputado na altitude de La Paz, na Bolívia, o Bolívar venceu por 2-0. Uma derrota que colocou o Fluminense em situação delicada dentro do grupo. Para se classificar ao mata-mata da Libertadores, o Fluminense precisa pontuar bem nos jogos restantes da fase de grupos. Mas perder amanhã em casa seria um golpe enorme, praticamente um enterro das chances de classificação. Para virar o resultado do jogo de ida especificamente, o Flu precisaria de 3 gols sem sofrer nenhum. Mais do que o saldo de gols, o que está em jogo amanhã é a credibilidade do time, na competição mais importante da América do Sul. O Maracanã vai estar lotado amanhã à noite. E esse estádio tem uma história com o Fluminense que vai além de qualquer estatística. É o lugar onde esse time renasceu. Onde a torcida tricolor transformou pressão em combustível. O Bolívar nunca jogou numa atmosfera assim. Nunca sentiu 70 mil torcedores empurrando em cada disputa de bola. E isso não é detalhe. Isso é fator real dentro de campo. Mas o Maracanã sozinho não resolve. E é aqui que a análise precisa ser honesta. Vamos entender o que o Bolívar representa de verdade. Muita gente subestima esse time. O Bolívar é campeão boliviano, organizado, compacto e taticamente disciplinado. Eles chegam ao Maracanã com a vantagem do resultado do jogo de ida. Podem jogar recuados, fechar os espaços e apostar no contra-ataque. Esse é exatamente o perfil de adversário que mais incomoda o Fluminense de Zubeldia. Quando o adversário entrega a bola e fecha o bloco, o Flu trava, toca de lado, circula no meio-campo e não encontra o caminho para o gol. Vimos isso repetidamente nessa temporada. O Bolívar vai chegar no Maracanã e fazer exatamente isso. Vai ceder a bola e dizer, tenta fazer alguma coisa, e o Fluminense vai precisar ter uma resposta que ainda não mostrou de forma consistente. Mas existe um dado que muda o peso dessa análise. No jogo de ida, o Fluminense jogou na altitude de 4.000 metros acima do nível do mar. Um ambiente que tirou literalmente o fôlego dos jogadores brasileiros. E mesmo com toda essa desvantagem, o Bolívar venceu por apenas 2-0. Não goleou. Não destruiu. Controlou. Existe uma diferença enorme entre time que massacra e time que controla. Time que massacra chega confiante e quer mais. Time que controla chega querendo defender. E time que quer defender dentro do Maracanã, com a torcida em chamas, às vezes recua demais. Às vezes abre o espaço errado. Às vezes comete o erro que não deveria cometer. O Fluminense precisa explorar exatamente essa fragilidade. Quem pode fazer a diferença amanhã? John Kennedy é o nome número 1. Está no melhor momento da temporada. Gols decisivos nos acréscimos contra o Vitória, contra o Independiente Rivadavia e o gol que abriu o placar contra o São Paulo no sábado. Kennedy está num estado mental de quem sente que é o momento. Esse tipo de jogador, nesse tipo de jogo, é exatamente o que a Libertadores pede. Canóbio é o segundo nome. O São Paulo precisou de marcação dupla permanente para tentar controlá-lo no sábado, e não conseguiu totalmente. Contra um time que vai defender com linhas fechadas, a capacidade de um jogador resolver individualmente pela lateral é fundamental. A Costa é o terceiro. Não aparece no placar, mas é ele que conecta o meio de campo com o ataque. Quando a Costa está bem, o Flu flui. Quando não está, o time anda em círculos. Se esses 3 estiverem no seu melhor nível amanhã, o Fluminense tem condição de fazer um grande jogo. O que precisa acontecer para o Flu vencer com autoridade? Primeiro, entrar sem medo e pressionar desde o primeiro minuto. O Bolívar quer que o Flu sinta o peso da situação. O Flu precisa ignorar isso e impor o ritmo desde o apito inicial. Segundo, fazer o primeiro gol o mais rápido possível. Se o Flu abrir o placar nos primeiros 30 minutos, o Bolívar entra em pânico. Time que está defendendo o resultado desmorona quando começa a perder cedo. Terceiro, não recuar depois do primeiro gol. Esse é o padrão mais perigoso do Fluminense. Abriu o placar, recuou. Aconteceu contra o São Paulo no sábado. Aconteceu em outros jogos. Amanhã recuar após o primeiro gol é desperdiçar a maior arma que o time tem, a pressão do Maracanã. Quarto, manter a intensidade durante os 90 minutos inteiros. Sem segundo tempo de sobrevivência. Sem gestão de resultado. 90 minutos de intensidade máxima. E aqui eu preciso falar diretamente sobre Zubeldia. Porque amanhã é o jogo que vai definir muito sobre o que ele representa para o Fluminense nessa temporada. Ele falou que resultado é prioridade nas semanas de definição. Ótimo, mas resultado amanhã exige coragem tática que ainda não vimos de forma consistente. Exige montar um time ofensivo desde o primeiro minuto. Exige não recuar quando o placar estiver favorável. Se Zubeldia for conservador amanhã, o Flu vai desperdiçar uma noite que o Maracanã entregou de graça. Amanhã é o jogo que vai dizer se Zubeldia entende o peso do momento, ou se as dúvidas da torcida são justificadas. Chegou a hora de você me dizer o que pensa. Responde nos comentários com A ou B. A. O Fluminense vence o Bolívar amanhã e se mantém vivo na Libertadores. B. O Flu não tem sistema para superar o Bolívar e vai sofrer em casa. Não tem resposta certa agora. Mas amanhã à noite, o campo vai responder por todos nós. O
O Fluminense está numa situação que ele mesmo criou. Uma derrota na altitude que poderia ter sido evitada. Um ataque que não finalizou no jogo de ida. Um padrão de segunda etapa que ainda preocupa. Mas amanhã é uma nova chance. Com o Maracanã do lado. Com Kennedy no melhor momento. Com Canóbio imparável. Com a Costa conectando tudo. O futebol não é matemática. E noites como amanhã existem exatamente para provar isso. O Maracanã vai fazer a parte dele. A torcida vai fazer a parte dela. Agora o Fluminense precisa fazer a parte dele e mostrar que essa evolução que Zubeldia fala semana após semana é real quando o peso é máximo. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está em jogo amanhã, deixa o like. É rápido e faz toda a diferença para o canal crescer. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder a análise pós-jogo. E me conta nos comentários o que você achou. A ou B, sua opinião, sua visão. A gente lê tudo por aqui. Até o próximo vídeo.